Muitas vezes estamos esperando uma nova direção, uma nova revelação, uma nova resposta de Deus, mas Deus está dizendo: você já sabe o que precisa fazer, você já sabe o que precisa mudar, você já sabe o que precisa abandonar, você já sabe qual a decisão que você tem que tomar, você já sabe o que você tem que mudar na sua vida, na sua casa, no seu estilo, no seu padrão de vida. Você já sabe qual é o problema que você está ignorando. A grande questão, igreja, não é a ausência de direção de Deus. Senhor, me deu uma direção, o Senhor está dando a direção. O problema é eu ou você ignorar essa direção que estamos recebendo. Ah, meu Pai, quantas vezes, Senhor, te entristecemos através de palavras, através de atitudes, através, meu Pai, de orgulho, através, meu Deus, de ressentimentos que guardamos. Quantas vezes, meu Deus, por decisões, por palavras, por atitudes, por uma cegueira espiritual, Senhor, nos mantivemos tanto tempo num lugar, meu Pai, onde certamente muitos de nós teríamos desistido, mas o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de nenhuma pessoa que está aqui presencialmente, o Senhor não desistiu de nenhuma pessoa que está conectada a este culto através da transmissão, e prova disso, meu Deus, é o seu amor para falar conosco de uma forma, meu Pai, clara. O Senhor, meu Deus, tem nos tirado das trevas, o Senhor tem nos tirado do engano, o Senhor, meu Deus, tem nos salvado de nós mesmos, meu Pai, porque a pior coisa que nós podemos experimentar é sermos entregues às nossas próprias vontades, é sermos entregues às nossas próprias necessidades, porque o homem não sabe nem como convém a pedir, o homem não sabe como convém a fazer, o homem não sabe nem como convém a louvar, a orar. Se o Senhor Espírito Santo não interceder, se o Senhor Espírito Santo não intervir, se o Senhor Espírito Santo não vir dar direção às nossas vidas, dar direção aos nossos casamentos, aos nossos relacionamentos, se o Senhor não vir, Espírito Santo, dar direção aos nossos planos, aos nossos projetos, Senhor, nada do que intentarmos fazer vai dar certo, meu Pai, porque não sabemos, meu Deus, distinguir, não sabemos, meu Pai, como proceder. Não nos entregue aos nossos próprios sentimentos, Senhor, mas cuide de cada um de nós, cuide de nossas vidas, meu Pai. Venha habitar, venha dirigir, venha governar, meu Pai. Eu coloco este culto nas tuas mãos, Senhor Jesus. Senhor, nós não estamos aqui para cumprirmos com um ritual, nós não estamos aqui, meu Deus, por obrigação, nós não estamos aqui, Senhor, por conta de uma doutrina, por conta de uma tradição, nós estamos aqui, meu Deus, para ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer a todos nós. A Tua palavra nos ensina que o Senhor corrige aquele que ama, e quando o Senhor corrige, o Senhor transforma a vida da pessoa. E quem se deixa transformar pelo Senhor, vive os seus propósitos, vive um novo destino, vive uma nova história, Senhor. E eu e muitos de nós somos provas disso. Quantos de nós vivemos tantos anos, meu Deus, distantes, afastados, lutando com a força do nosso braço, como diz aí fora, dando murros até mesmo na ponta de facas para tentar vencer, para lutar, meu Pai, para vencer.
mas tudo que fizemos, todo o esforço, todo investimento, toda a dedicação, meu Deus, praticamente não saíamos do lugar, porque como diz a tua palavra, sem o Senhor, meu Deus, nós nada podemos fazer. Um ramo não pode florescer, um ramo não pode dar frutos se ele não estiver ligado ao tronco, a fonte da seiva, da energia, a fonte da vida. Não há como nossas vidas, meu Pai, serem repletas de alegria, de felicidade, de realizações, se o Senhor não estiver presente, meu Pai. E é neste sentido, Espírito Santo, que nós te convidamos, Espírito Santo, venha sobre esta reunião, abra a nossa mente, prepare os nossos corações e fale conosco, meu Pai, de uma forma pessoal, íntima e pessoal. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Vamos para mais um louvor em nome de Jesus. Graças a Deus, podeis se assentar em nome de Jesus. Vamos lá. No livro de Amós, capítulo 4, versículo 1, na versão NTLH, a Bíblia diz assim: ouçam isso, mulheres de Samaria, que estão satisfeitas e gordas, como as vacas de Bazã. Ou seja, estavam em condições confortáveis, viviam passando o tempo todo atendendo às suas necessidades, às suas vontades, pensando somente nelas. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos seus maridos que lhe tragam mais vinho para beber. Ou seja, muitos de nós já maltratamos pessoas, é verdade ou não é? Muitos de nós já, às vezes um garçom, às vezes alguém que estava ali prestando um serviço para você, às vezes um parente, um familiar, um filho, às vezes um próprio pai, uma própria mãe. Às vezes a gente já maltratou com palavras. Nós, às vezes, já estivemos nesse lugar. Nós já exploramos pessoas. Quem nunca, às vezes, no passado, de forma desonesta ou injusta, se beneficiou de alguém numa negociação, ali num acordo? Muitas vezes nós exploramos pessoas, muitas vezes nós fomos injustos. Muitas vezes nós pesamos na vida das pessoas que convivem conosco, pesamos com o cônjuge. Muitas vezes a mulher pesa na vida do cônjuge, muitas vezes o marido pesa na vida da esposa. E esta palavra, e o Senhor diz aqui, eu, Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastados para fora da cidade com anzóis como se fossem peixes, nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em filas pelas brechas das muralhas, ou seja, a vida de vocês vão ser destruída, as muralhas, as fortalezas, aquilo que para vocês são uma fortaleza vai ser destruído, e vocês serão jogados na direção do Monte Hermon. Repita assim comigo: Deus estava denunciando um estilo de vida em que a vida espiritual estava afundando. Deus estava denunciando um estilo de vida em que somente o material, somente o conforto, as suas vontades estavam ali em pauta. É como alguém que alcança ali uma promoção no trabalho. A pessoa era funcionário. Você já viu o funcionário que virou chefe? Aquele que tem cabeça de escravo? O que ele faz com a vida do funcionário? Tudo aquilo que ele não fazia enquanto ele era funcionário, ele exige que faça. Não é assim? O cara sempre foi ali um funcionário mediano. Ele assume uma função ali de liderança, ele quer que você faça tudo aquilo que ele nunca fez na vida
E não te dá nenhum tempo para você, né, se desenvolver para isso. Então é como uma pessoa no trabalho. A promoção era para ser bênção, mas a pessoa começa se achando superior. Começa tratando mal, começa desrespeitando, começa explorando, começa, né, ali pesando sobre a vida da pessoa, a ponto de desequilibrar até a vida dela na família dela. E assim também, às vezes, acontece no seu dia a dia, né? A pessoa vai se esfriando, porque o tempo todo ela coloca como prioridade a viagem dos sonhos dela, ela coloca como prioridade a casa dos sonhos dela, o tempo todo. E isso não é problema. Pode ser pode ser ali um alvo, né? Pode ser ali um sonho que você esteja buscando, mas a presença de Deus, do Espírito Santo, tem que estar em primeiro lugar. Então, o problema não está na prosperidade ou na promoção do seu trabalho, mas no coração que não sabe carregar a bênção de Deus, porque a bênção pesa. Essas pessoas que nós acabamos de ler eram israelitas, eram pessoas que faziam parte do povo de Deus. Elas serviam a um Deus certo? Sim ou não? Elas conheciam a Deus? Conheciam. E elas estavam vivendo ali naquela terra de Bazã, que era uma terra que era muito frutífera, muito próspera. Mas a prosperidade que elas estavam vivendo, elas estavam com foco apenas de prover as suas necessidades. E ainda explorando outras pessoas, maltratando outras pessoas, sendo injustas contra outras pessoas. E quando a gente age assim, a grande armadilha, o grande perigo é que você pode até ter honra diante de homens, né? Nossa, você viu a casa que ele está morando agora? O carro que ele está andando agora? A promoção, agora ele é chefe, agora ele é diretor. Você viu a posição que ele ocupa agora? Você viu o cargo que ele está agora? De repente, uma pessoa que chega até esse lugar, mas chega maltratando, mas chega explorando, mas chega tratando mal, chega ofendendo, ela pode até, pelos homens, ser reconhecidas ali a posição que ela tem, mas diante de Deus, nos céus, o que acontece? Ela está totalmente desalinhada. E o Senhor traz ali uma consequência. O Senhor confronta, o Senhor adverte, o Senhor exorta. E se nada mudar, o que ele faz? Ele diz aqui, ó, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo. Sabe o que você está fazendo? Tem tempo para acabar. Haverá um tempo em que vocês serão arrastadas para fora dessa cidade com anzóis no nariz como se fossem peixes. E aí o Senhor vai tratar com você. E aí, meu amigo, quando a gente está na mão do maligno por estar desalinhado com Deus, a gente ora a Deus e Deus nos tira das mãos dele, né? Mas quando a gente está nas mãos de Deus, sendo tratado por Deus, aí é só clamar misericórdia, né? Só clamar pela misericórdia do Senhor. Então, se desperte. No versículo 6, essa parte aqui, ela é forte. Ela é forte. No versículo 6 diz assim, 4:6, Amós 4:6. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Quem que fez com que viesse a fome? Foi o diabo? Quem que foi? Quem que foi, igreja? Foi Deus. E por que Deus fez isso? Para que vocês se voltassem para mim. Então tem situações que Deus lança a mão, porque se a palavra não é suficiente para você tomar as decisões que tem que tomar, Deus vai mexer no quê? Nas circunstâncias. Durante décadas, a palavra de Deus não foi suficiente para mudar o rumo da minha vida e o rumo da minha família. O Senhor teve que tocar no quê? Nas circunstâncias. Quando nenhum familiar podia mais nos ajudar.
quando ninguém podia mais nos socorrer, quando as pessoas começaram a fugir da gente, quando caminhões do Banco Santander parou na frente de casa para levar os utensílios que a gente tinha, geladeira, armário, televisão, quando agiotas estavam na porta de casa e faziam escândalos, quando faltava dinheiro para pagar a luz, e a gente entendeu que aquela fé, aquele estilo de vida não estava nos trazendo resultado, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, na sua misericórdia, abriu a nossa mente. Eu não posso continuar desse jeito, porque não é natural viver esses resultados. Eu já tentei com floricultura, já tentei com sorveteria, já tentei com papelaria, já tentei com bazar, com bar, com hortifruti, com xerox, e não consigo ser bem sucedido. Qual que é o problema? As pessoas conseguem e eu não consigo. As pessoas têm clientes e eu não consigo clientes. As pessoas fecham vendas e eu não consigo fechar vendas. O que é isso? É amor, é misericórdia. Porque se o Senhor não empurrar a sua vaquinha... Quem conhece aquela história da pessoa que vivia do queijinho e do leite que a vaquinha dava? Vocês lembram dessa história? Tinha uma família que só vivia... Era uma família pobre, só vivia do leitinho e do queijo que fazia com o leite daquela vaca. Aí chegou um homem sábio naquela propriedade e empurrou a vaquinha no precipício. E a vaquinha morreu. E foi a melhor coisa que eles fizeram. Por quê? Porque aí a família abriu a mente e foi lá, né, buscar novos desafios. E foi assim que aconteceu comigo e tem acontecido com tantas pessoas. Mas aqui... o Senhor está falando para quem, pastor Tadeu? Se você ler o versículo 4, diz assim, o Senhor diz, povo de Israel. O Senhor estava falando com quem, pastor? Estava falando com o seu povo. Assim como está falando com vocês nessa tarde. Assim como está falando comigo. Eu fiz com que faltasse comida. Eu fiz com que vocês passassem fome. Mas mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. No versículo 7. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Fiz com que chovesse numa plantação, mas em outra não. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, e não achavam o bastante nem para matar a sede. Mas mesmo assim, repita assim comigo, mas mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Olha aqui, eu fiz com que chovesse nessa plantação e não chovesse nessa. Eu fiz com que chovesse nessa cidade, que é tua vizinha, e não chovesse na tua. Mas mesmo assim, você não viu que o que você estava vivendo era algo espiritual. Mesmo assim você não mudou. Mesmo assim você não abriu a sua mente. Mesmo assim você continuou cego. E parece uma loucura, não parece? Mas é exatamente o que acontece com a gente. É ou não é? É exatamente. No versículo 9. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas, gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras, com as oliveiras. Repita assim comigo, mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. O Senhor fechou a bênção, o Senhor fechou a prosperidade, o Senhor fechou as janelas dos céus, o Senhor fez aquelas pessoas passarem apertado, o Senhor fez com que até aquilo que elas plantaram, né, viesse gafanhotos e acabassem com as hortas, com as parreiras, com as figueiras, com as oliveiras, para que elas não tivessem para onde correr. Enquanto eu tinha para onde correr, enquanto a minha família, os meus pais tinham um cheque para descontar, enquanto minha família tinha um parente para socorrer, enquanto a minha família tinha um agiota para trocar um cheque, enquanto a minha família tinha um crédito no banco, um cartão de crédito para socorrer, nós não mudamos. Não mudamos.
Só mudamos quando ninguém mais podia fazer o que a gente precisava. Aí nós mudamos. Mudamos o caráter, mudamos temperamento, gênio, mudamos sentimento. Nós nos humilhamos. Nós nos humilhamos. Nós nos colocamos num lugar totalmente dependente de Deus, porque não tinha mais quem podia fazer algo para mudar as nossas vidas, era só Deus. E isso foi uma sementinha que o meu avô colocou na minha mãe, que germinou 30 anos depois, quase 30 anos depois, a minha mãe levou a nossa família para a presença de Deus. Mas nunca é tarde demais, enquanto há vida, há esperança. No versículo 10, fiz cair sobre vocês uma praga, como as que mandei para o Egito. Meu Deus. O povo de Israel sabia que as pragas que foram enviadas no Egito, foram enviadas por quem, igreja? Por Deus. E aqui, as mesmas pragas de gafanhoto, de enfermidades, né, tudo aquilo que aconteceu com o Egito, estava acontecendo com o povo de Deus. Era normal isso? Sim ou não? Não é normal. E o Senhor está dizendo para o povo de Israel, até mesmo as pragas que eu mandei sobre o Egito, eu pus sobre a sua vida. E aí no final está escrito, mas mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Qual que é a área que o Senhor tem trabalhado, tem mexido, para que você enxergue? Quando Deus nos confronta, não é um empurrão para fora da sua presença, mas é um convite para voltarmos ao centro da sua vontade. É um convite para arrependimento, é um convite para alinhamento, para ajustes. Eu não posso viver de acordo com o que eu acho que é certo viver. Muitas vezes eu estou vivendo de uma forma que eu acho que é o caminho certo e não é. A frase se repete 5 vezes, mas vocês não se voltaram para mim. Deus permitiu que faltasse comida, Deus permitiu que faltasse água, Deus permitiu que faltasse chuva, Deus tentou falar por meio de pragas, Deus tentou falar por meio de enfermidades, mas as pessoas continuavam indiferentes. Israel não mudava, não se tocavam, que o que estavam enfrentando era algo espiritual, uma oposição do próprio Deus. Deus usa a palavra para nos confrontar. Deus usa a palavra para nos alinhar com o céu. E se a palavra não for suficiente, Ele vai fazer o que Ele fez aqui com o povo de Israel. Ele vai usar as circunstâncias. E se as circunstâncias não for suficiente, a pessoa vai sofrer consequências. E isso implica até mesmo de ficar fora dos planos de Deus. Mas pastor, essa palavra, ela é uma cajadada, mas é amor. É amor. Porque quem que você quer? Aquele que te abraça e diz que está tudo bem, e aí você continua por aquele caminho? Ou você quer aquela pessoa que diz assim, olha, eu preciso conversar com você. Você precisa mudar. Ninguém aguenta a sua companhia. Quando você chega, as pessoas querem ir embora. As pessoas não, você não é uma pessoa a qual as pessoas querem estar próxima. Vou dar um exemplo melhor sobre essa questão de confronto. Imagine o seu filho, quem aqui é pai e mãe? Imagine o seu filho está indo à noite sem luz, e você sabe que o caminho que ele está indo, ele vai cair num precipício. Mas é à noite, ele não está enxergando, ele não está vendo, mas você está vendo. Aí você chama o nome dele, ô Fernando, Fernando, e o Fernando não te dá ouvidos. Aí você começa a gritar, Fernando, pare! Aonde você está indo tem um barranco, um precipício, aí tem um poço, Fernando, e começa a gritar. Mas o Fernando não dá ouvidos. Aí você, como pai, como mãe, você vai lá
e segura ele, puxa ele para trás e dá um abraço forte nele e fala: você não vai por esse caminho, volte para cá. O Fernando, o filho, pode até ter achado duro, né? Nossa, pai, que grosseria, que dureza, né? Precisava ser dessa forma. Mas essa intervenção do pai salvou a vida do Fernando. E é exatamente isso o que essa palavra nos traz nessa tarde: salvar-nos de nós mesmos. Porque se nós não enxergarmos, se o Espírito Santo não nos dar revelação, o Saulo continuava sendo Saulo, Jacó continuava sendo Jacó, Abrão continuava a ser Abrão, Sarai continuava a ser Sarai, Simão continuava a ser Simão. Amém? E você não está aqui para continuar sendo a mesma pessoa, está? Você está aqui para se tornar tudo aquilo que o Senhor te criou para ser. E Ele disse: eu vim para que você tenha uma vida plena, uma vida completa e uma vida abundante. Se eu e você não estivermos vivendo essa vida, que nessa tarde você tem esse entendimento, há alguma coisa errada, há alguma coisa desajustada, igual Josué, né? Quando ele foi lutar contra a cidade de Ai, que era uma cidadezinha pequenininha, ele não tomou um pau ali? Não apanhou das pessoas de Ai? Não morreu gente? Morreu 38 israelitas. E aí ele começou a ficar choroso e começou a falar com Deus. E o Senhor disse para ele: mas vocês não vão vencer mesmo desse jeito. Existe uma maldição, existe uma capa de Acã dentro do assentamento. Aquilo que eu falei que era para vocês não fazerem, o povo está fazendo. Então não vai contar com a minha bênção. Vocês podem ter vencido Jericó, aquela cidade fortificada, que era uma fortaleza, e vai apanhar de Ai, porque não tem o meu favor. Então vocês não podem julgar como natural apanhar dessa situação, porque o povo de Deus não foi feito para viver derrotado. O povo de Deus não foi feito para viver miserável. O povo de Deus não foi feito para viver na escassez. Claro que a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. A vida não é um mar de rosa. Eu tenho meus desafios. Você também não tem os seus? Sim ou não? Eu tenho os meus desafios. Você tem os seus. Mas nós permanecemos a vida toda nesse lugar? Nós permanecemos a vida toda com esse diagnóstico? Nós permanecemos a vida toda nessa situação? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas essas coisas nos sobrevêm para nos dar vitórias, testemunhos, são testes. Amém? No capítulo de 1 Reis, abre lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. Eu estava lendo, eu até falei com a minha esposa Larissa em casa esses dias. Tem uma passagem no livro de Isaías, preste atenção, isso aqui está batendo na minha mente. Eu já falei para você já faz uma semana. Isso aqui está batendo na minha mente por semanas. No livro de Isaías, eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Isaías estava falando de um homem que iria nascer há 150 anos depois. Israel, por fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ele iria ser exilado. Como aqui no livro de Amós você leu comigo. Aquelas mulheres, aquele tipo de vida fez com que Israel fosse exilado. Mas o Senhor disse pelo profeta Isaías, 150 anos antes: eu vou levantar a Ciro, e o Ciro vai cumprir as minhas ordens, vai libertar o meu povo e vai ajudá-lo a reconstruir tudo aquilo que vai ser destruído. Tem alguma coisa que está fora do controle de Deus? Não tem. O Senhor estava dizendo como é que iria acontecer as coisas daqui a 150 anos e chamou até a pessoa pelo nome. Ciro não existia. Depois se tornou Ciro o Grande, que conquistou todo o império e foi quem libertou Israel da escravidão e apoiou lá na reconstrução do templo. Então por que eu estou te dizendo isso? Porque
toda a palavra de Deus que nos é trazida, ela é poderosa para nos advertir, ela é poderosa para nos corrigir, ela é poderosa para nos curar. Para quê? Para que eu e você nos tornemos o Ciro de amanhã. Olha lá que lindo. Sou eu quem diz isso, diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Você vai fazer o que eu mandar. Mas o homem não tinha nem nascido. Isso foi 150 anos antes. E o Senhor já tratava ele até pelo nome dele. Você vai se tornar grande, vai governar e vai fazer o que eu mandar. Então, tudo que a palavra de Deus nos traz é para que aprendamos com ela. É para que haja um despertar em cada um de nós. No livro de 1 Reis 11:1, a Bíblia diz assim, ó: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. A filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias. Então vamos lá. Casou-se com uma mulher do Egito, casou-se com mulher etéia, casou-se com mulheres do países de Moabe, de Amon, de Edom e de Sidom. Mas se você lê no livro de Deuteronômio 7, a Bíblia diz assim para Israel: não se casem com elas, com as estrangeiras, pois elas farão com que vocês abandonem ao Senhor e adorem outros deuses. Salomão sabia disso? Sabia. Mas mesmo assim ele continuou o quê? Indiferente. E é o que acontece conosco. Muitas vezes você sabe o que tem que fazer. E aí, às vezes, a pessoa fica procurando ali compartilhar a vida dela com todo mundo que não tem o poder de mudar a vida dela. Mas ela fica compartilhando a vida dela com todo mundo. Quando, na verdade, é um desalinhamento com Deus que faz com que ela sofra nessa área. A grande lição aqui de Salomão, de 1 Reis, é que ninguém deve flertar ou brincar com influências que têm o poder de te afastar de Deus. Quem que era Salomão? Era o homem mais burro da face da terra? Quem que era? Era o homem mais sábio que já existiu. Então ele tinha conhecimento? Ele não era um ignorante? Então não foi por falta de conhecimento ou informação, mas foi uma cegueira espiritual. Isso pode acontecer comigo e com você. Se o homem mais inteligente, mais sábio da face da terra caiu por agir de uma forma indiferente quando o Senhor falava com ele, e aqui no livro, vem um pouquinho aqui para frente, ó. No versículo 9. O Senhor, o Deus de Israel, no 1 Reis 11:9. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. E lhe havia ordenado que não adorasse deuses estranhos. Olha lá. Então, olha o amor de Deus. Ele se casou com etéia, ele se casou com egípcia, ele se casou com pessoas de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom. Se você ler o versículo 6, você vai ver que ele levantou altares para o deus Quemos, para o deus de Moabe, para o deus Moloque. Quem fez isso, pastor Tadeu? Salomão. Não acredito. Estava ouvindo. Isso pode acontecer com a gente, sim ou não? O quê? Ele estava no ministério Mudança de Vida e fez isso? Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem que no seu início agradou a Deus de tal forma que o Senhor deu a ele paz, alegria, tudo aquilo que o coração dele desejava. O Senhor viu ele no caminho errado. E quando o Senhor viu ele no caminho errado, o Senhor cruzou os braços, pastor Tadeu? Não. Está lá. Vamos ler todos juntos? O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse
esses deuses estranhos. Nós lemos ali no livro de Amós, mas mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Olha o que Deus diz aqui. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor e continuou afastado, distante dele. Por isso o Senhor ficou irado com Salomão. Quem que se afastou? Foi Deus ou foi Salomão? Foi Salomão. Não foi Deus que se afastou dele, foi ele que se afastou de Salomão. O Senhor havia falado com ele 2 vezes: rapaz, você está indo para o caminho errado. Rapaz, o que você está fazendo não é certo. Rapaz, você não está vendo que o que você está envolvido não é algo natural, é uma influência diabólica. Você está sacrificando para o Deus Quemos, você está sacrificando para o nojento Deus de Moabe, você está se sacrificando e adorando a Moloque, o nojento Deus de Amon. Rapaz, abra os olhos. O que você está fazendo não é digno de um homem de Deus. O sentimento que você tem no coração, os pensamentos, os seus propósitos, a sua prioridade de apenas atender às suas vontades, o seu estilo de vida. Eu te denuncio, Salomão, 2 vezes. Eu te denunciei, eu te exortei, eu te confrontei, mas você não me dá ouvidos. Então essa situação não vai mudar. E o Senhor se irou com Salomão. Por quê? Porque, imagina, o Senhor Jesus pagou na cruz o que ele pagou. Aí, a Bíblia diz, né, que o castigo que foi posto sobre ele é para que hoje nós tivéssemos paz. E foi um sacrifício de sangue, hein? E aí ele olha para a sua vida e tudo o que você não tem é o quê? É paz. Aí você não tem paz no seu casamento, você não tem paz na sua saúde, você não tem paz na sua vida financeira, você não tem paz com seus compromissos, você não tem paz com a sua vida profissional, você não tem paz com nada daquilo que você se dispõe a fazer. Então é como se você invalidasse tudo aquilo que o Senhor fez, porque a Bíblia diz, tudo que diz respeito à vida. Quem lembra do restante? O Senhor, alguém lembra? Já te deu. Tudo que diz respeito a essa vida, o Senhor Jesus já te deu. Agora cabe a você a possuir, cabe a você a tomar posse, a ficar com o que diz a palavra. Mas Salomão, a Bíblia diz aqui de forma clara, o Senhor te apareceu, não foi uma, mas foi 2 vezes. O Senhor te confrontou. Quantas vezes o Senhor precisou confrontar Saulo? 1 vez. Quando Davi pecou no adultério com Betseba, ele sofreu a consequência, não sofreu? Filho contra filho, irmão contra irmão, perdeu o filho. Mas aí o Senhor o confrontou. E ele entendeu que aquilo era errado. E ele disse, Senhor, pode tratar na área que o Senhor quiser comigo, no meu reino, na minha posição, na minha vida financeira, aqui no meu status, mas não tira de mim o teu espírito. E você não vê Davi adulterando de novo, você vê? Por quê? Ele foi confrontado na área que tinha que mudar e ele tomou a decisão para mudar. E mudou. E quando ele mudou, ele viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele. E é isso que o Espírito Santo quer dizer a todos nós nessa tarde. Ele quer que nós vivamos tudo aquilo que Ele tem para nós. Basta nós ajustarmos, basta nós ali alinharmos a nossa vida. O Senhor falou com Salomão, mas mesmo assim Salomão não obedeceu ao Senhor, afastando-se dele. Salomão não caiu, porque Deus não falava com ele, porque Deus não dava direção a ele. Salomão caiu porque escolheu em fazer aquilo que Deus já havia falado para ele parar de fazer. Muitas vezes estamos esperando uma nova direção, uma nova revelação, uma nova resposta de Deus, mas Deus está dizendo, você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe o que precisa mudar. Você já sabe o que precisa abandonar. Você já sabe qual a decisão que você tem que tomar.
Você já sabe o que você tem que mudar na sua vida, na sua casa, no seu estilo, no seu padrão de vida. Você já sabe. Você já sabe qual é o problema que você está ignorando. A grande questão, igreja, não é a ausência de direção de Deus. Senhor, me deu uma direção, o Senhor está dando a direção. O problema é eu ou você ignorar essa direção que estamos recebendo. Salomão estava ignorando a direção que Deus estava dando a ele. Domingo passado, a bispa pregou aqui sobre a fome, a miséria que acometeu Israel no tempo do rei Davi. Depois de 3 anos, Davi se tocou, e ele até demorou para isso, e ele entendeu, poxa, essa miséria não é normal, essa fome não é normal, esta situação não é normal. E aí a Bíblia diz que ele foi consultar a Deus. E o Senhor disse assim, essa situação está acontecendo porque há quebras de aliança, porque há desalinhamento, porque há pendências mal resolvidas, porque trataram de uma forma injusta os gibeonitas. Se eu estou tratando pessoas de uma forma injusta, se eu estou tratando pessoas más, de uma forma má, se eu não tenho honrado compromissos, se eu não tenho sido o pai, o marido, a mãe, o funcionário, o obreiro que Deus me chamou para ser, tem como Deus abençoar? Não tem. Tem como você ser feliz e realizado? Não vai. A vida vai ficar travada, a vida vai ficar estagnada. Deus confrontou Salomão não porque o odiava, mas porque ainda o amava. Repita comigo, toda exortação, todo confronto, como nessa tarde, Deus realiza, é uma prova de que Ele ainda está trabalhando em nós. Você já ouviu aquele hino da Voz da Verdade, Quando Deus se cala? Quem conhece? Quando Deus se cala, eu não ouço a sua voz. Meu amigo, isso é preocupante. Entre Deus se calar e Deus te confrontar e Deus te corrigir, fique com o confronto, fique com a correção, porque isso é amor, é sinal de que Deus não desistiu de mim e nem de você. Quando Deus corrige, quando Ele fala, corrige e confronta, é porque Ele ainda quer nos ver vivendo a restauração. A queda de Salomão nos ensina que o maior perigo é justamente ignorar a direção que Deus deixou claro. Abra para mim a última referência de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Todos encontraram? Diz assim, ó. De tudo, quem que escreveu esse livro? Salomão. No final da vida dele, porque o Senhor, como consequência, ele perdeu. O Senhor dividiu o reinado dele. Aquilo que era para ele viver na plenitude, ele viveu só com uma porção. De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Olha aqui, Salomão experimentou tudo o que o mundo podia oferecer, chegou ao topo de tudo, mas no final da sua vida descobriu que o que era mais importante para o homem era seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E é o que nós vamos fazer aqui nessa tarde. Nós vamos reparar, nós vamos restaurar o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O homem que construiu o palácio, o homem que acumulou riquezas, o homem que teve centenas de mulheres, o homem que governou o império, o homem que não negou-se nada às suas vontades, aos seus desejos, está nos ensinando: não cometam o mesmo erro que eu cometi. Repita assim comigo. Disse Salomão: não cometam o mesmo erro
que eu cometi. Deus confrontou e exortou a Salomão a mudar. E ele não mudou. Não passe a vida toda envolvida ou correndo atrás de coisas para descobrir que no final o essencial sempre foi Deus. Não faça caminho inverso. Tem pessoas que elas querem a bênção de Deus e não tem problema nisso. Mas melhor do que ter a bênção é ter quem? O abençoador. Hoje de manhã, na oração do Batalhão da Cura, eu trouxe uma analogia. Se coloque num testamento de alguém que é dono de uma mina de ouro e de alguém que é dono de minas de ouro. E aí você recebe por uma herança uma mina de ouro. Mas aquele que está no testamento de que é dono de minas de ouro, a sua recompensa não tem fim. A sua recompensa não tem limites. No deserto, se você tiver 3 dias caminhando no deserto, o que você vai querer? É um copo d'água? É isso que você vai querer, um copo d'água? Uma jarra d'água? Sim ou não? Mas por quê? Você vai se contentar com um copo d'água se você pode ter de Deus rios de água viva? Se você pode ter de Deus um poço que a água nunca se acaba? E é exatamente isso que está acontecendo conosco. Nós estamos dentro das igrejas, atrás de um copo d'água, quando o Senhor diz, eu tenho rios de água viva para te dar. Nós estamos atrás de receber uma recompensa, uma mina de ouro. E Ele está dizendo, eu sou o dono das minas de ouro. Riqueza e honra e glória estão nas minhas mãos. Eu sou dono do ouro e da prata. Nós estamos atrás de uma cura. E Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Não há nada difícil demais para mim. Nós estamos correndo atrás de um emprego, atrás de um aumento de faturamento, de uma promoção, e Ele diz, eu pego você que está no fundo do poço e coloco para se sentar na mesa com príncipes. Você que está por baixo vai ficar por cabeça. Você que está ali por cauda, por cabeça, por baixo vai ficar por cima. Porque é do Senhor. É Ele quem tem o poder. Quando Ele quer abençoar, ninguém pode impedi-lo. Então é muito melhor nós termos o abençoador, a fonte, a origem de todas as riquezas. E é interessante que quando o Senhor disse para Moisés no deserto, né, depois de Moisés desenvolver ali um relacionamento com Deus, Moisés ali, ele viu o mar se abrir, Moisés viu a nuvem de dia trazendo sombra, ele viu a coluna de fogo aquecendo a noite, iluminando o caminho. Moisés viu durante 40 anos o sapato não se desgastar. Moisés viu as roupas não se envelhecer. Isso é natural? Moisés viu a água sair da rocha. E aí quando o Senhor Deus disse para ele, o que eu posso fazer por você, Moisés? O que ele disse? Alguém se lembra? Alguém se lembra aqui na igreja? Mostra-me mais. Eu quero mais, Senhor. Eu sei que eu já vi por 40 anos sola de sapato não gastar, roupa não envelhecer, não haver nenhum doente. Eu vi que saiu água da rocha, foi incrível. Eu vi que o mar se abriu e nós passando, foi extraordinário. Eu vi que o Senhor mandou pão do céu, mandou carne no acampamento. Eu vi que o Senhor fez coisas maravilhosas, extraordinárias. Mas eu quero ver mais. Eu quero experimentar mais. Eu quero conhecer mais. Eu não quero ficar só nessa porção. Eu não quero ficar só nessa medida. Eu não quero ficar só nesse patamar. Senhor, se o Senhor pode, me mostre mais. Me revele mais. E é isso que nós vamos buscar de Deus nessa tarde. Amém? Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Vou pedir para o louvor, fazer aqui um louvor de busca. Eu quero que você feche os seus olhos e entenda o seguinte: nós vivemos numa geração que busca seguidores, mas não buscam a Deus.
Nós vivemos numa geração que busca sucesso, mas não buscam a Deus. Nós vivemos uma geração que busca prazer, mas não buscam a Deus. Buscam dinheiro, mas não buscam a Deus. E o resultado é uma geração cheia de recursos, mas uma geração vazia, uma geração sem propósito, sem relacionamento, sem intimidade com Deus. Salomão, as palavras de Salomão que você leu comigo, está gritando há séculos: eu já fui onde você quer chegar. Eu estou afirmando, sem Deus não vai valer a pena. Eu já fui muito rico, eu já vivi em palácios, eu já experimentei muitas mulheres, eu já provei todos os melhores vinhos que havia do mundo, eu não neguei a minha carne, nada daquilo que ela quis, nada daquilo que ela desejou, eu já tive essas ambições que você de repente tem hoje, eu já me envolvi com aquilo que era material, mundano, mas eu te afirmo, sem Deus não vale a pena. Sem Deus não vale a pena. Depois de tantas experiências, de erros, de quedas, o aprendizado de Salomão nos deixa uma última lição. Se você quiser acertar na vida, você tem que colocar Deus no centro da sua vida. Se você quer acertar na vida, nessa tarde, não saia daqui sem uma nova experiência com Deus. A pior cegueira não é não enxergar o problema. A pior cegueira é não enxergar que Deus está falando com você. É com você. É comigo, é com você. A pior cegueira é achar que o que você está vivendo é natural. E não é. Não existe sucesso em nenhuma área da sua vida que compense a falta da presença de Deus, a distância de Deus. Muitas vezes Deus fala baixinho, fala suave, mas tem dias que Ele precisa falar como hoje, como essa tarde de domingo, para que você enxergue o que você não está enxergando. Na sua palavra em Deuteronômio 28, 29 diz: ao meio-dia muitos andarão procurando o caminho e estarão como cegos na escuridão. O que quer dizer isso, pastor Tadeu? Pode estar o céu do meio-dia, o momento do dia em que mais está claro, e a pessoa não encontra o caminho, porque ela anda como um cego no meio da escuridão. A pessoa pode estar no lugar certo, servindo Deus certo, ouvindo a palavra certa, estando no ambiente ali propício para ela arrebentar, para ela avançar. Mas se ela não enxergar Deus falando com ela, que é para ela esse culto, que é amor, que é bondade de Deus, que quem Deus ama Ele corrige, que quem Deus corrige Ele transforma, que quem se deixa transformar vive novos propósitos. Se a pessoa entender que a exortação, que o confronto de Deus não é rejeição, mas é amor, que a correção de Deus é um sinal de cuidado, de amor, que Ele não desistiu de você, por isso que nessa tarde Ele fala conosco dessa forma. Saulo, Saulo, é duro para você, meu filho, recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você continuar resistindo, se rebelando, dando coice para todo lado. Você vai continuar sendo espetado. Você vai continuar sendo ali machucado enquanto você continuar sendo essa pessoa. Enquanto você continuar sendo esse homem. Enquanto você continuar sendo esse pai, essa mãe, esse filho, esse genro, essa nora, esse cunhado, esse vizinho, esse funcionário, esse obreiro, esse patrão, enquanto você continuar, vai ser duro para você, meu filho. É você quem vai sofrer.
Se você não corrigir o que tem que corrigir, se você não enxergar o que tem que enxergar. E o Senhor está dizendo isso para que você e eu avancemos no propósito que fomos chamados para viver. O Senhor disse para Saulo: Saulo, por que você está nesse caminho, nessa perseguição? Por que você está nesse estilo de vida, nessa dinâmica, Saulo? Se você souber aonde que eu quero você em Roma, eu quero você falando ali para os imperadores, nos palácios. Você está investindo o seu tempo prendendo mulher, criança, apedrejando pessoas. Saulo, Saulo, não é natural você, com tanto potencial, viver dessa forma, viver com esse ódio pelos cristãos, viver com essa mágoa, com essa raiva, querer matar todo mundo, com essa revolta. Você viver, onde você acha que não tem como dar certo, Saulo, você viver com essa revolta. Não tem como dar certo, Saulo, você viver magoado desse jeito, bravo desse jeito, irritado desse jeito, rancoroso desse jeito, agoniado desse jeito. Não há como você ser bem-sucedido. O amor de Deus é demonstrado de diversas formas. Ele fala com você em sonhos, Ele fala com você no louvor, Ele fala com você na oração, e Ele fala com você também em palavras como essa. E isso é amor, isso é cuidado, isso é sinal de que Ele não desistiu de mim e nem de você. E essa tarde é a oportunidade que todos nós temos de corrigir o que tem que ser corrigido, de tomar as decisões que nós temos que tomar, de sair, de romper com o que temos que romper, de mudar estilos, comportamentos, de mudar corações, pensamentos, para que nós possamos viver aquilo que é importante, aquilo que Deus nos chamou. Olha, Davi, o que você fez foi desprezível, você vai colher. Mas pronto, colheu, acabou, agora a vida para frente. Agora você vai viver e vai se tornar o grande rei que eu te levantei para ser. E a Bíblia diz que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa que mandou assassinar Urias, uma pessoa que adulterou com Betseba. A Bíblia diz que ele se tornou homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor encontra arrependimento no seu coração, não remorso. Eu estou sentido por eu ter tratado mal tal pessoa. Essa palavra me trouxe à mente tal pessoa e eu estou triste por eu ter falado aquelas palavras para elas. Não, isso não é arrependimento. Isso é remorso. Remorso não tem poder de mudar a sua vida. A Bíblia diz que Esaú, quando teve o discernimento, as vendas dos olhos caíram, e ele viu que tinha vendido o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, a Bíblia diz que com lágrimas ele chorou e buscou uma resposta de Deus. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento no coração dele houve o arrependimento, somente o remorso por ter vendido algo tão precioso por coisa que não tinha valor nenhum. E é exatamente isso. Se você está aqui diante da fonte de bênçãos e você quer viver uma vida diferente, fala com Ele nessa tarde. Senhor, diga seu nome para Ele. O Tadeu, Senhor, eu, Tadeu, não quero mais viver com essa falta de coisas que eu vivo, não quero viver mais com esses resultados. Senhor, eu não quero mais esse modelo de casamento na minha vida. Senhor, eu não quero mais como resultado ter essa escassez.
Senhor, eu não quero mais viver com essa falta de tudo. Senhor, eu não quero mais esse tipo de sentimento no meu coração. Eu não quero continuar sendo essa pessoa depressiva, sendo essa pessoa insegura. Senhor, eu não quero mais que esses medos ocupem a minha mente sobre como vai ser o meu amanhã, como que vai ser este ano, meu Pai. Eu não quero mais ficar colocando a minha vida nesse tipo de coisa e ter a minha vida paralisada, ter a minha vida travada. Senhor, eu não quero mais continuar sendo esse homem impulsivo, essa pessoa precipitada. Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa de boca grande, que fala de igrejas, que fala de irmãos da fé, que critica pessoas, que fala de outras pessoas. Eu não quero mais ser assim. Me ajude, Espírito Santo, me ajude a mudar. Eu não quero mais ser desonesto, eu não quero mais mentir, eu não quero mais ser infiel, eu não quero mais continuar fumando, bebendo, eu não quero mais continuar frequentando esses lugares, eu não quero mais, meu Deus, ter esse padrão de vida, esse estilo de vida. Ele tem o poder de mudar a sua vida. Eu e a minha família tentamos diversos tipos de negócios para sermos bem-sucedidos. E o Senhor travando. E o Senhor ali pressionando. E o Senhor nos esticando. E ali a humilhação, a vergonha, a dor, o sofrimento. Era uma marca no meu sobrenome. Eu não conhecia alguém ali do meu sobrenome, ali próximo da gente, que estava vivendo uma situação diferente. Era todo mundo, a família toda, pai, mãe, irmão, todo mundo ali. Tio, primos, muitos primos também, todo mundo ali naquela situação. Mas quando o Senhor nos confrontou e nos moveu a ajustar, a alinhar a nossa vida, a reconhecer, a nos arrepender, eu não quero então mais ser esse Valsec, eu não quero mais então ser essa pessoa, eu não quero mais ser esse filho, esse pai, eu não quero mais ser essa esposa que eu fui, eu não quero ser mais essa pessoa desequilibrada, eu não quero mais ser essa pessoa que é fácil em irar-se, impaciente, orgulhosa, egocêntrica, vaidosa. Eu não quero mais ser essa pessoa. E eu estou dizendo que é daqui, a começar por mim, do altar, até a última cadeira. Faça essa oração. E aí o Senhor mudou a minha vida. A área em que mais eu sofri, a área em que a minha família mais foi envergonhada, foi a área em que mais nós vencemos. É a área do nosso testemunho. Meu pai tem lá 2 casas de aluguel. Eu tenho meus imóveis. Meu irmão estruturado, abençoado. A área em que mais nós sofremos hoje é o nosso testemunho de vida. Porque nós nos humilhamos. E a Bíblia diz que quando você se humilha na presença de Deus e reconhece: Senhor, eu não quero mais continuar sendo essa pessoa, eu não aceito mais ser indiferente. O Senhor está me confrontando e é por amor. O Senhor trouxe essa palavra por amor. Eu não quero mais continuar neste lugar. Você leu comigo, não era o diabo. Não era o diabo que não fez chover. Não era o diabo que fez a escassez chegar. Não era o diabo que lançou as pragas do Egito sobre Israel. Foi Deus tentando chamar a atenção daqueles que Ele amava, daqueles que Ele tinha propósito. E o mesmo acontece em todos os templos do Ministério Mudança de Vida neste domingo. O Senhor está trabalhando para que você enxergue aquilo que Davi enxergou. Não é natural, não é normal o que está acontecendo. O Senhor vai consultar a Deus, Davi vai consultar a Deus. Senhor, por que disso? Há quebras de aliança, há pendências.
Vocês trataram mal os gibeonitas, vocês trataram mal, vocês foram injustos com os gibeonitas, há pendências mal resolvidas, corrija o que tem que corrigir, e as orações de vocês vão ser ouvidas. Naqueles 3 anos, Israel não parou de orar, não parou de jejuar, e pode estar acontecendo isso com você que está me ouvindo nessa tarde. Você pode ser uma pessoa de oração, pode ser uma pessoa de jejum, mas se você continuar cega, que aquilo que está acontecendo na sua vida é o próprio Deus te confrontando, para que haja mudanças. Reflita aí, Senhor, aonde o Senhor quer me levar com essa crise? Senhor, para onde é que o Senhor quer me levar com esse problema que se levantou? Senhor, o que o Senhor quer ensinar para mim com essa situação que eu estou vivendo, que eu não estou conseguindo enxergar? Senhor, se eu estou cego como Saulo esteve, fala comigo, meu Deus, como o Senhor falou no caminho de Damasco, mas não me deixe, Senhor, continuar indiferente, porque eu não posso tratar, meu Pai, como natural, aquilo que é espiritual. E o que é o espiritual só se resolve de forma espiritual. Espírito Santo de Deus, a tua palavra, meu Pai, foi anunciada. Agora, Espírito Santo, faça aquilo que eu não posso fazer por eles. Muda, Espírito Santo, aquilo que eu não posso mudar por eles. Ajuda na transformação, Espírito Santo, daquilo que eu não posso fazer por eles. E assim, Espírito Santo, como o Senhor mudou e tem mudado a tantas vidas, muda, Senhor, os resultados dessas pessoas. Eu quero declarar em o nome de Jesus Cristo, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir deste domingo. Que a visão que Deus deu para Saulo, você recebe aqui nessa noite também. Deus abriu a mente, o entendimento de Saulo e levou ele para outro patamar. Deus não mudou só a vida dele, mudou o nome dele, mudou o coração dele, mudou a maneira de viver para Deus. Que o Senhor nessa tarde lhe recompense, lhe presenteie com a cura da sua alma, com a cura da cegueira, com a cura dos seus resultados. Seja curado, que seus resultados sejam curados. Se você está aqui hoje e o que é doente na sua vida são os seus resultados financeiros, seja curado nessa área. Se você está aqui hoje e o que estava doente na sua vida era o seu resultado profissional, seja curado, seja promovido, cresça onde você está. Se você está aqui hoje e a área da sua vida que está travada, e a área da sua vida que está infeliz, triste, é a sua saúde, seja curado da sua enfermidade, enfermidade no corpo, enfermidade na alma, no coração, na mente. Se você está aqui hoje e é uma pessoa que tem um comportamento doentio, pensamentos doentios, se você está aqui hoje e é uma pessoa que ainda tem atitudes e frequenta lugares que aos olhos do Senhor são abomináveis, seja curado desse desejo, seja curado desse estilo, desse padrão de vida. Se você está aqui hoje e você é uma pessoa que é governada por vontades, desejos, por vícios, seja curado desse vício, vício da pornografia, da imoralidade, vício do cigarro, das drogas, da bebida, seja curado. Se você está aqui e é uma pessoa que entende, tem o discernimento, que é uma pessoa que vive se lamentando, que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa que vive com medo, que é uma pessoa insegura, que é uma pessoa que vive preocupada, perturbada, que tem tido pesadelos, insônia, não consegue dormir, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para passar o dia. Seja curado,
Seja curada de tudo aquilo que era um peso sobre a sua vida, de tudo aquilo que vinha te escravizando, de tudo aquilo que vinha sendo um fardo para você, te levando à exaustão, ao cansaço. Se você está aqui e é alguém que não estava sonhando mais, e é alguém que estava sendo afetada, abatida, se era alguém que perdeu a capacidade de sonhar, de projetar, seja curado dessa falta de esperança, seja curado desses pensamentos destrutivos, negativos, seja curado, seja curada. O Senhor te chamou para uma vida nova, assim como Ele chamou Saulo, chamou para uma vida nova. Ele te chamou para viver um resultado novo, um casamento novo, uma vida financeira, profissional, uma saúde nova. Não aceita sair daqui indiferente, não aceita sair daqui com o coração fechado. Não permita que Satanás feche o seu coração, para que você não compreenda que essa palavra, ela é para mim, ela é para você. Bata no peito e fala: Senhor, é para mim. Senhor, o teu amor é tão grande, que o Senhor trouxe essa palavra para mim. Só faltou o Senhor falar meu nome, é para mim, Senhor. Eu não vou fechar meu coração, Senhor, porque eu sei que esta mensagem de hoje é um grande exemplo de que o Senhor não desistiu de mim, de que o Senhor não desistiu de nós. A partir de hoje, meu Pai, tudo aquilo que tiver que mudar vai ser mudado. Você lembra da passagem de Zaqueu? Senhor, aqueles que eu fui injusto, que eu cometi injustiça, que eu roubei, que eu defraudei, vou doar metade dos meus bens. E se alguém bater na minha porta, e se eu me lembrar de alguém que eu prejudiquei, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Isso é arrependimento, isso é correção de rota, isso é mudança de vida, isso é se alinhar com o céu, para viver tudo aquilo que o Senhor te criou para ser, em nome de Jesus. Amém? De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que eu e você fomos criados. Dê ouvidos a Deus, dê ouvidos à voz de Deus, porque o Senhor, a Bíblia diz, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus, para te dar o fim que você espera. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.